Boa noite para todos, está começando o programa Militão e Militão e nesse primeiro bloco nós vamos conversar um pouco sobre planejamento sucessório patrimonial com o advogado Jossan Batistucci, que está aqui conosco. Boa noite, Jossan, como vai? Olá, Marcelo, boa noite, tudo bem comigo? Tudo bem, tudo em paz, né? Certo. Trabalhando bastante, uma grata satisfação vir aqui conversar sobre esse tema que já você vai apresentar. O que é, Jossan, planejamento sucessório patrimonial? O planejamento sucessório, Marcelo, é uma ferramenta muito importante para aquelas pessoas que querem deixar um legado, para as pessoas que querem transmitir aos seus herdeiros segurança patrimonial, segurança na gestão dos seus bens ou da sua empresa e também deixar um conforto a essa família, em vários sentidos, inclusive financeiro e muitas vezes, quando ocorre um falecimento, especialmente se for um falecimento inesperado, né? Uma situação de um derrame ou um infarto, enfim, algo, um acidente. Até coronavírus, né? Sim, também. Tanto que nesses últimos 9, 10 meses, o período aí da pandemia, aumentaram muito as buscas por testamentos, as buscas por planejamento sucessório patrimonial, enfim, as pessoas realmente se preocupando em relação, né, ao dia de amanhã. Isso aí é só para quem é rico, Jossan? Não, não é, Marcelo. A gente às vezes vai, né, ter aquela ideia de que planejamento sucessório é só para quem tem 10, 15, 20 imóveis ou muito mais, que tem uma empresa com 100 funcionários, etc. Não, não é nada disso. No fundo, todo mundo que tem algum bem pode pensar em deixar isso já organizado para que os seus filhos não precisem fazer um inventário, não corram o risco de brigarem entre si ou de terem, né, muitas vezes que pagar tributos em um momento de dor. Um momento difícil. Então, quem tem, muitas vezes, um imóvel, né, não importa o valor, se é de 100 mil, 200, 300, 500 mil ou mais, ou quem tem muitos mais bens, de fato já é, em tese, né, uma pessoa que pode se aproveitar de um planejamento sucessório familiar, patrimonial. E esse planejamento, ele é ilegal ou é legal? Não, é um procedimento completamente legal, lícito, permitido na legislação. Dentre todos os direitos do proprietário, um direito dele é o de dispor. E aí se ele vai dispor, ou seja, se ele vai alienar esse bem por meio de uma compra e venda, ou por meio de uma doação, ou por uma outra ferramenta, um outro instrumento jurídico, essa é uma opção dele enquanto proprietário disso, né? E aí ele pode se utilizar disso. Então, não é nada ilegal. Ele deve, evidentemente, ter um cuidado em cima das questões tributárias, os seus custos em cima de uma operação desta, pode fazer de uma maneira planejada, cadenciada, para não ter absolutamente, né, um impacto financeiro muito grande naquele primeiro momento, e ele pode, de fato, fazer algo planejado, né? Tem um autor na área de administração, que é o Peter Drucker, que ele fala o seguinte: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Ou seja, como que você quer que o seu futuro, ou o futuro dos seus herdeiros seja, né? Ou seja, você tem que criar já, planejar isso, e deixar realmente tudo já pronto, para que num momento de dor, um momento de dificuldade, de um falecimento, ou até de uma invalidez do pai e da mãe, né, que são o patriarca, a matriarca, isso possa já estar tudo planejado, tudo justo e previsto. Agora, nós vimos que não é só para rico, mas tem gente que pensa que isso é só para empresário. Sim, essa é uma situação que pode mesmo acontecer, né? As pessoas falam assim, mas isso é só para empresário, é só gente que pode ter problemas, né, de ações trabalhistas, problemas com o fisco. Não, primeiro, como a gente mencionou, a gente está falando de algo, procedimento legal. E a gente está falando de planejamento, né? Ou seja, você pode ser uma pessoa física normal, que tenha um imóvel próprio que mora, ou você ter um sítio, ou uma grande fazenda, ou pode ter empresa, ou pode ter 2, 3 imóveis, mas não ser empresário, que você pode sim se beneficiar disso. Então, realmente, o planejamento sucessório familiar, ele é destinado a todo mundo que tenha qualquer tipo de patrimônio, ou que pense em ter algum tipo de patrimônio, porque você pode já deixar tudo pronto para um momento futuro, onde você venha, por exemplo, a comprar um imóvel. Inclusive, é muito melhor fazer desta maneira, porque você vai ter custos realmente baixos, em todos os sentidos, quando você quase não tem patrimônio. Quanto mais patrimônio tem, o risco é de ter uma despesa muito maior, pelos tributos que incidem na operação. Porém, ao contrário, portanto, quanto menos você tem, é o momento mais apropriado. Por isso que eu já gravei, por exemplo, entrevistas ou vídeos onde eu perguntei assim, era o tema, né, de vídeo que eu fiz, por exemplo, falando assim, sou pequeno ainda para ter uma holding? E a ideia é, não é. Né? Quanto menor, melhor vai ser este momento. Reforça aí, quais benefícios, então, o planejamento sucessório patrimonial
oferece? Tá. Bom, o primeiro benefício é justamente a previsibilidade e a forma com que o pai e a mãe vai planejar deixar o seu legado, ou seja, como ele vai planejar de fato deixar aos seus herdeiros, né, sejam os herdeiros comuns ou herdeiros testamentários, por exemplo. Então ele já vai deixar tudo previsto, ele vai efetivamente dizer exatamente quais passos ocorrerão, como ocorrerão, quando ocorrerão. Além disso, ele consegue fazer um planejamento tributário em cima disso também, junto ao patrimônio, com a finalidade de ter o menor custo possível, fazendo então com que os seus herdeiros possam de fato receber um patrimônio maior. Além disso, há diversos projetos em nível federal, por exemplo, para aumentar os tributos incidentes sobre patrimônio, sobre inventário. Há inúmeras leis no estado do Paraná, projetos de lei, na verdade, no Paraná, em São Paulo também, que vão fazer com que o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes ou Doação, que é o do inventário ou de doação, que venha a aumentar, o que hoje em geral no Paraná é 4%, mas tem projetos, em São Paulo também, tem projetos para chegar a 8%, né, com um projeto nacional para chegar até 20%. Entendi. Então você paga hoje uma alíquota menor, que é a que é existente, você paga hoje sobre o patrimônio existente hoje, então se você agregar patrimônio a mais ao longo da vida, você não precisa pagar novamente por isso, porque já vai estar feito todo esse planejamento, e você paga sobre o imóvel no valor que ele vale hoje, né? Então isso são apenas alguns dos benefícios, mas ao longo do tempo, enquanto a pessoa for viva, muitas vezes ocorre também uma elisão fiscal, ou seja, uma economia tributária lícita, permitida na lei, porque os tributos incidentes sobre a pessoa jurídica são menores, seja o imposto de renda sobre o ganho de capital, né, que é o lucro imobiliário, como muitos dizem, seja o imposto de renda sobre o faturamento mensal, por exemplo. Então, há de fato, além disso tudo, a perspectiva de você realmente, no momento de inventário, você ter já tudo planejado. De repente, nem ter mais inventário. Seus herdeiros vão simplesmente pegar a sua certidão de óbito, levar na junta comercial, registrar lá, arquivar na junta comercial e acabou. Então é algo que, veja, é uma tranquilidade, sem ter aqueles custos todos, problemas diversos, briga entre os herdeiros, enfim, tudo o que envolve o risco, né, de um inventário. Jossam Batistucci, muito obrigado pelas informações, grande abraço para você. Eu que agradeço, Marcelo, estamos à disposição para falar desse tema e de tantos outros. Agora eu vou dar uma dica para você que está em casa. O melhor ensino, a melhor experiência universitária e as melhores oportunidades de estágio e colocação no mercado. A Unifil tem tudo de melhor, por isso é melhor para você. Curso com os conceitos máximos do MEC. Mais que professores, a Unifil possui mentores que realizam a melhor aula remota. Suporte tecnológico em todas as atividades acadêmicas. A melhor preparação para o mercado. A Unifil é melhor porque é melhor para você. Unifil, você já decidiu. Ligue 3375-7474 ou acesse o site www.unifil.br. Já voltamos! Tem dias que a gente não encontra o que quer. Porque tem coisas que só a gente sabe fazer. Husker, deliciosamente crocante. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A melhor experiência universitária eu encontrei aqui. A melhor aula remota com professores ao vivo eu encontrei aqui. E os melhores mentores eu encontrei aqui. E as melhores oportunidades eu encontrei aqui. E sabe por que a Unifil é melhor?
é a melhor porque é melhor pra você. Unifil, você já decidiu. Temos uma excelente notícia para empresas enquadradas no Simples Nacional. Você pode recuperar seus créditos tributários. São várias as modalidades que englobam o Simples Nacional. Recupere seus créditos tributários. Sua empresa tem este direito. Entre em contato e saiba mais. 439-8836-3537. Tem dias que a gente não encontra o que quer. Porque tem coisas que só a gente sabe fazer. Husker, deliciosamente crocante. Muito bem, estamos com o Aldemar Mascarenhas para discutir questões de Londrina, do Brasil e do mundo, questões importantes da semana. Boa noite, Aldemar, como vai? Boa noite, Marcelo, boa noite ao senhor, a senhora que estão em casa, né? A coisa está andando, né, Marcelo? Aldemar, vamos começar falando sobre o principal tema da campanha eleitoral em Londrina, especialmente dos candidatos de oposição, né, que é a questão do IPTU. Inclusive batendo muito na questão do aumento do IPTU. Diga o que você tem a falar a respeito do IPTU em Londrina. Marcelo, eu faço uma leitura simples a respeito dessa questão do IPTU aqui em Londrina. Eu tenho que concordar com a população que houve um aumento abusivo lá atrás. Mas era uma planilha de valores que precisavam ser corrigidas. Por uma questão de politicagem dos gestores anteriores, eles não aumentaram a planta de valores do IPTU em Londrina. E essa carga ficou para o atual prefeito. Ele teve que fazer o dinheiro, porque sem dinheiro você não tem como administrar a cidade. O cobertor continua curto, mesmo com esse aumento da planta de valores do IPTU em Londrina. Agora, olha as obras que estão sendo realizadas com esse dinheiro, né? Nós temos que observar isso aí. Agora, todo ano deveria ser corrigido de acordo com os índices legais, os índices inflacionários. Não aumentar de forma abrupta de 15%, 20%, 30%. Isso realmente eu não concordo. Mas a prefeitura sem dinheiro, sem esse IPTU, ela não consegue realizar obras. E o povo está cada dia, mais dia, cheio de direitos. E eles exigem os seus direitos. E eu acho que é justo, mas é preciso ver o outro lado também. Não dá para fazer do IPTU uma bandeira, entendeu? De uma má administração. Eu não vejo dessa forma, na minha opinião. O TSE mudou as regras e determinou que a apuração vai ser lá em Brasília das eleições municipais. Por exemplo, você vota em Londrina, a contagem era em Londrina antes. Agora não, a contagem vai ser em Brasília. O que você acha, Aldemar? Eu acho isso muito grave, Marcelo. O povo já não confia no sistema de votação aqui no Brasil, esse sistema eletrônico. De repente, o Superior Tribunal Eleitoral muda a regra do jogo no meio do campeonato. Isso tem que ser estabelecido lá atrás, após uma grande discussão, e você tira a referência da cidade. É uma cultura de toda cidadezinha, de toda cidade média, de toda cidade grande, contar os seus votos. Né? Isso é uma atribuição do município, através dos seus órgãos representativos eleitorais no município e no estado. Mas mudar a regra no meio do campeonato, olha, cuidado, isso vai gerar uma enxurrada de ação e vai atrasar as apurações. Também acho. Entendeu? Para fiscalizar, então, como é que faz? Não tem como. Aí você pensa assim, e se fosse o voto que nem nos Estados Unidos? Pelo correio. Pelo correio. Você já pensou esse voto pelo correio aqui no Brasil, do jeito que as coisas são eficientes? Tem cidade do Nordeste que nem correio tem, o malote do correio vai de jegue. Então, até esse jegue chegar no destino, vai demandar muito tempo para você conhecer o novo prefeito da sua cidade, os novos vereadores. Quer dizer, eu, sinceramente, acho que mudar a regra do jogo no meio do campeonato, não, senhor, não concordo. E falar em tribunais superiores, tomou posse o novo ministro do Supremo, né, o Cássio Nunes, que é do seu estado, né, do Piauí. Cássio Nunes é o novo ministro aí, que foi indicado pelo nosso presidente Bolsonaro, né? Tá aí, um nome novo, muita expectativa em torno desse nome.
muitas discussões, umas a favor, outras contra. Aliás, tem mais contra do que a favor, né? Mas é um atributo do presidente da República, ele indica que ele acha que preenche com o perfil ideal de representar a justiça no nosso país, que anda em baixa. A verdade é essa. Tanto é que teve o caso do estupro culposo lá em Santa Catarina, né? Isso é uma figura típica que não existe no direito. Eu nunca vi isso. Você sabe que eu sou advogado, eu sou formado, tenho minha OAB 18.165. O cara sabe decor, né? Então, só que não atuo. Mas a verdade é o seguinte, é uma figura típica do direito penal brasileiro que não existe. E os caras inventaram. Os caras inventaram. Olha, Santa Catarina, vocês estão... Eu não sei se eu parabenizo vocês ou se eu dou meus pêsames. Uma vergonha, um desrespeito, inclusive. E expor a imagem da moça de forma vil como eles fizeram. Aquilo requer um processo contra o Estado muito forte. Vamos falar porque não se fala das pessoas daquela forma. É verdade. Não vamos falar de loterias, né? Agora. Bom, as loterias é o nosso negócio. Loterias da Caixa Econômica Federal. E nós estamos agora, Marcelo, nutrindo essa mega cena da virada que promete pagar um prêmio da ordem de 350 milhões de reais, gente. É o maior da história? Será o maior. Tá? E essa loteria, ela não acumula. Se não der ganhador com 6, divide com os ganhadores de 5 números. O que é uma boa também. Que é uma boa, né? E sempre dá aí uma quantidade abastada de ganhadores, porque todo mundo aposta nessa loteria. E o prêmio é interessante. Eu tenho falado muito dela aqui. E falo também dos bolões, das lotéricas promovem. São uma forma de se chegar mais perto ao prêmio maior, né? Aposte nos bolões das lotéricas, vá à sua loja física. Vamos parar desse negócio de ficar jogando de internet e vai jogar na loja física. É ali que você vê o sorriso da atendente. É calor humano. Por isso que o Brasil está ficando nessa friagem toda, sabe, Marcelo? É verdade. As ações hoje estão separando as pessoas. Há muita desumanidade vinculando aí nesse meio nosso. A gente precisa aquecer esse relacionamento social. A gente precisa estar próximo, falar com as pessoas, olhar nos olhos. Isso é muito importante. É uma coisa que o modernismo, né, a tecnologia está acabando. Você vê, as famílias, elas não se sentam mais à mesa para fazer a refeição. É cada um numa hora, né? Cada um numa hora, cada um no outro lugar. É muito difícil. Isso afasta a convivência das famílias, Marcelo, e deixa o relacionamento frio, sem noção. É isso aí, gente. Aliás, depois de 7 meses, os shoppings vão reabrir aos domingos agora. Em Londrina, estou falando, né? Pois é. Eu queria falar sobre essa questão da reabertura aí do shopping também, que eu acho que tem que voltar a funcionar naturalmente, mas a questão da Covid está aumentando em Londrina, viu? Tem que ter cuidado. Nós estamos com 76 das vagas nos hospitais, principalmente por adultos, ocupadas. Essa semana agora, hoje mesmo, anteontem, morreram 3. E está morrendo. Agora, essa Covid não é brinquedo, gente. Nós temos que cuidar, nós temos que usar máscara, não dá para relaxar. Eu estive agora em Santa Catarina e vi lá como é que as pessoas... Por isso é que contrai mesmo. Tinha uma infinidade de barcos, todo mundo era daqueles barcos fazendo festa, sem máscara, sem cuidado nenhum. Aquilo é um fosso de transmissão. Né? É isso aí, a Covid mata e precisa ter muito cuidado. Obrigado, Aldemar, grande abraço. Um abraço, uma boa noite a todos, aos senhores e às senhoras que estão em casa. Agora eu vou dar uma dica para você que está em casa. O melhor ensino, a melhor experiência universitária e as melhores oportunidades de estágio e colocação no mercado. A Unifil tem tudo de melhor, por isso é melhor para você. Curso com os conceitos máximos do MEC. Mais que professores, a Unifil possui mentores que realizam a melhor aula remota. Suporte tecnológico em todas as atividades acadêmicas. A melhor preparação para o mercado. A Unifil é melhor porque é melhor para você. Unifil, você já decidiu. Ligue 33757474 ou acesse o site www.unifil.br. Já voltamos. Procurando escola de inglês? Escolha praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolha flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso.
Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Tem dias que a gente não encontra o que quer. Porque tem coisas que só a gente sabe fazer. Husker, deliciosamente crocante. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. A melhor experiência universitária eu encontrei aqui. A melhor aula remota com professores ao vivo eu encontrei aqui. E os melhores mentores eu encontrei aqui. E as melhores oportunidades eu encontrei aqui. E sabe por que a Unifil é melhor? É a melhor porque é melhor pra você. Unifil, você já decidiu. Agora, no programa Militão e Militão, vamos conversar com o Otávio Scandelai, né, nessa primeira entrevista aqui do mês de novembro, falando sobre sucessão familiar, evidentemente, a série que ele traz aqui ao programa, sempre com muita novidade. Então acompanhe. Boa noite, Scandelai, como vai? Boa noite, Marcelo, boa noite para você. Mais uma vez, obrigado. Estamos aqui novamente e é uma oportunidade e uma gratidão a Deus por podermos estar aqui, estarmos falando, não é, Marcelo? Sobre o tema sucessão familiar. Dentro da sucessão familiar, um pai e uma mãe têm o ministério de educar o seu filho no reto, no caminho do justo, do leal, do legal. Pai, é uma missão esplendorosa. E nós vamos ler para vocês hoje aqui uma matéria do Shapiro, em que ele coloca algumas tomadas de posições por alguns homens na vida, na sociedade, digamos assim, errôneas. Por isso, então, meu pai, minha mãe, tenham muito cuidado a tudo que tu falares para o teu filho, para a tua filha, porque pai e mãe, nós somos os exemplos para os nossos filhos, para as nossas filhas. Então vamos ler a mensagem, Marcelo? Vamos. Título desse texto do Abraham Shapiro, Visões que se tornam piada. Ele diz, o rei Salomão escreveu em seu livro de Eclesiastes, Deus criou o homem reto, mas ele faz cálculos demais. Quantas vezes somos incapazes de perceber coisas bem à nossa frente? Eu me surpreendo comigo mesmo sobre isso. A culpa é do nosso modelo mental, esse jeito bitolado de pensar que foi construído a partir da nossa educação, experiências, conceitos e preconceitos. Vejam o que alguns expoentes do passado disseram sobre tendências de suas épocas. Simon Newcomb, um astrônomo metido a visionário, em 1902 disse, voar com máquinas mais pesadas do que o ar é inviável e insignificante, se não impossível. Grover Cleveland, 22º presidente dos Estados Unidos, afirmou categoricamente em 1905 que mulher sensível e responsável não deseja votar. Harry Warner, presidente da Warner Brothers Pictures, em 1927, foi indagado sobre colocar voz nos filmes mudos. Então ele disparou, quem diabos vai querer ouvir um ator falar? E finalmente Thomas Watson, o grande presidente da IBM Mundial. Ele entrou para esta galeria graças ao seu parecer sobre a tendência de popularização dos computadores. Ele disse, creio que no mundo existe mercado para apenas uns 5 computadores no máximo. O curioso desse hall de ideias trágicas é que os personagens mencionados não eram estúpidos e nem pretendiam enganar ninguém. Eram especialistas em suas áreas e grandes celebridades, mas acreditaram piamente em seus pensamentos e impressões. Pior do que eles, seremos nós cada vez que nos julgarmos não expostos a cair na mesma armadilha.
Aquele que pretende saber de tudo, mais dia menos dia, acabará entrando para a história como alguém que sabia nada. E assim como tantos outros que eu não citei aqui, tornar-se motivo de risos. É isso mesmo. Isso daí, essa leitura nos leva muito à reflexão, por isso nós estamos lendo ela aqui. Eu vou citar um pequeno exemplozinho meu até. Diga. Mais ou menos uns 35 anos atrás, eu fui até Santa Fé, onde mora meu pai, minha mãe, todos os meus irmãos, enfim, aqui, Santa Fé, pertinho aqui. E sobrou um dinheirinho e tal, eu disse, pai, eu quero comprar um sitinho aqui em Santa Fé. E aí a gente foi até ver um sítiozinho e tal, e meu pai disse assim para mim, Tavinho, mas você é burro, comprar terra, assim? Você tá louco? Para quê? Você tá doido, rapaz? Você tá lá em Londrina, fica quieto, não compre. Eu, na época, acabei assentindo e acabei não comprando aquele sítio, tá? Não levou 15 dias, a terra que custava, digamos, 2 contos, foi para 5 ou 6. Nossa, mais que dobrou. Mas foi assim, vuf! Ou seja, até um pai e uma mãe, para dar um conselho para um filho, ele tem que pensar muito. Vocês entenderam, pai? Entendeu, mãe? Então, o meu pai, por exemplo, me deixou, e eu, que era meu pai, ele mora na roça, ele sabia... Um especialista. Eu achei que ele era um especialista, mas ele é um especialista em terra, mas não em negócios. Que é diferente, pai. É diferente, mãe. A função do pai e da mãe é diferente da função do professor. São coisas distintas. E aí, então, muitas vezes, dentro da educação, o pai e a mãe deixam para o professor essas coisas que o pai e a mãe têm que fazer. Entendi. É obrigação do pai e da mãe. Cuidado com o que está escrito ali, nessas ideias trágicas. Como é que eu já falei que eu vou reprisar. Uma outra ideia bastante trágica, essa já é com a minha mãe. Ela dizia assim, Tavinho, se você não me obedecer, se você não fizer isso, você vai arder no fogo do inferno. Nossa, te deu um medo lascado. Meu Deus, pai e mãe, por favor, nunca na vida façam isso com o teu filho. Hoje eu sou um traumatizado, já com 70 anos. Gera um trauma, né? Gerou um trauma em nós, assim, um medo danado da morte, dessas coisas todas, até da vida. Então, pai e mãe, tenham cuidado com o que você fala para o teu filho, que você fala para a tua filha. Porque pai é lei. É verdade. Pai é lei, mãe é lei. E o filho muitas vezes obedece ipsilite. E aí pode dar problemas. Então, tomem cuidado no que você, pai e mãe, falará para o teu filho, educará o teu filho. Faça o teu filho crescer saindo do medo, indo para o respeito. Essa é a tua função, pai e mãe, dizer ao teu filho, respeite, porque tem direitos e tem deveres. Respeito. Eu li na Folha essa semana, ai caramba, está acabando o tempo, que a nossa Constituição tem 166 direitos e apenas 18 deveres. Então, em tese, seria fácil cumprir os deveres, né? Pô, gente do céu, mas não pode. Então, pai e mãe, você tem a função de quebrar esses benditos de 166 direitos aqui, que é muito, tá? E fazer com que sejamos igualitários. Direito e dever tem que andar par e passo. Equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Em tudo na vida, necessário se faz que haja o equilíbrio em tudo e em todo. Mais uma vez, muito obrigado, boa noite, até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite para todos.